E essa segunda-feira está dando início a uma semana de pressão sobre os principais mercados de commodities. De uma forma geral, todos os olhos estão voltados ali para a política tarifária de Donald Trump. Isso pesou principalmente para o milho negociado na Bolsa de Chicago, mas isso respinga em outros mercados, em outros ativos, como é o caso do trigo, por exemplo. Aliás, o trigo estava até cedendo um pouco mais, diminuiu a intensidade da sua baixa. Esse assunto para a gente tratar agora com a Júlia Zenidini, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos fazendo companhia neste início de tarde de segunda-feira. Júlia, seja bem-vinda. Boa tarde para você. É um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, pessoal. De Então, fato, né? Carlinha, Hoje temos um dia negativo, mas já esteve pior, né, Júlia? sim, sim. O trigo ele está muito associado aí, em todo, né? Como todo cereal, ele está muito associado aí ao movimento do milho. E com esse viés de curto prazo negativo aí para o milho, a gente, muito influenciado por conta das tarifas, a gente tem aí essa leve pressão para o trigo. Mas o que eu quero reforçar, na semana passada, inclusive, né, a variação semanal ela foi muito positiva por conta, né, do trigo aí, riscos de winter kill na safra de trigo de inverno dos Estados Unidos, né, Carlinha? E ele se sobressaiu, né, acabou protagonizando a maior alta semanal aí na semana passada, enquanto os outros grãos apresentaram queda. Então, o que eu queria dizer é que, falando um pouquinho sobre o que permeou, né, os preços do trigo desde a safra 24, 25 e agora como que vai ser esse posicionamento do mercado para a safra 25, 26, né, é que a gente vem de uma quebra na safra da Rússia e União Europeia. Devido à queda na produção, o saldo exportável de trigo na Rússia ele caiu quase 10 milhões de toneladas, e o aumento na oferta desses países como Argentina, Austrália, Canadá e Estados Unidos, que até tiveram recuperação na produção dessa temporada 24-25, mas não foram o suficiente para cobrir, então, esse déficit que Rússia e União Europeia deixaram, né, Carlinha? Mas o que surpreende ainda assim é que, perante os preços muito competitivos, a Rússia ela exportou níveis recordes de trigo no começo da temporada, mas agora isso já está cobrando um preço, né? Então, o que a gente vem vendo é os estoques de trigo da Rússia mais apertados, sendo o volume bem inferior ao da média aí dos 5 anos. Então, é por isso que o trigo ele acaba ainda se sobressaindo aí nas últimas semanas, obtendo aumento nos preços, né? Principalmente aí no cenário global que a gente está vendo, e indo um pouquinho contra a tendência do que a gente está vendo aí, né? Na pressão sobre a soja e o milho. Agora, Júlia, o quanto desses fundamentos tem força para continuar mantendo os preços sustentados e testando patamares melhores aí nessas próximas semanas ou meses, enfim. Quero entender como esses fundamentos estão atuando no mercado e, mais do que isso, o quanto eles podem se chocar com essa pressão vinda do milho. Você citou que hoje a gente tem uma pressão que está bastante atrelada a esse movimento negativo do milho por conta das tarifas. O quanto disso vai brigar ainda e promover essa queda de braço no mercado? Uhum. Então, se você avaliar a relação milho e trigo, ela está ainda muito baixa para o preço do trigo, né? Então, o trigo ele tem mais potencial de ser corrigido do que o milho. Mas assim, até como o Eduardo Vanin falou pela manhã, né? A gente tem um fundamento de que o México ele vai ter que resolver essa situação, né? Principalmente aí voltado para a demanda de milho. Então, a gente acreditando que o milho ele precisa ainda ser corrigido para cima. E isso acaba puxando também o trigo na carona. Mas voltando a falar somente do trigo, né? Nos últimos dias, logo, né, que o Trump assumiu, nos últimos dias, com essa pressão de que o Trump ele pretende também apertar as sanções sobre a Rússia, buscando um fim da guerra no Mar Negro, né? Com essa expectativa de que a gente vai ter um fim possível aí para a guerra, o rublo ele acabou se fortalecendo. Então isso deixou o trigo russo mais caro no mercado, né? Reduzindo ainda também os embarques e até fundamentando essa reação em Chicago que a gente viu no último mês. Então, de um lado, a gente tem essa pressão negativa para o milho de curto prazo, mas que pode ter, né, ter essa solução, inclusive até hoje, que esses países vão se conversar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um viés que acaba sendo mais positivo para os preços aí, né, no médio prazo, eu já digo, né? E, atualmente, também, né, por outro lado, com a recuperação da produção da safra argentina, o trigo argentino ele é o mais barato do mundo. E é isso até que tem travado um pouco uma alta mais significativa para o nosso trigo brasileiro em si, né, Carlinha? Que já trabalha com os níveis atrelados aí à paridade de importação. Como é que a gente tem que entender nesse momento, Júlia,
o comportamento dos compradores diante disso. Eles estão mudando ali as suas origens, eles estão olhando para essas oportunidades que o mercado está oferecendo. E o Brasil, enquanto importador de trigo, como é que ele está se comportando também nesse cenário, para já a gente entender como é que está o nosso mercado, formação de preços para o nosso produtor. Mas primeiro entendendo esse comércio global, da perspectiva da demanda, Uhum. inclusive o Brasil enquanto importador. Pois é, até falando assim, né? Até agora eu só mostrei pontos positivos e por que, né? Você vai me perguntar por que que os preços eles não estão reagindo. Justamente toca nesse ponto dos compradores, onde a gente teve, né, uma taxa de juros muito elevada ao longo dos últimos meses, preço das commodities muito pressionadas, até porque os fundos eles não estavam muito ativos em bolsa, né? Uhum. Migraram para investimentos mais seguros e o comprador, importadores, vendo esse alto custo de carrego diante da taxa de juros elevadas, os preços recuando, né, não fazia muito sentido você formar um estoque grande. Então, países como o Egito, com alto endividamento, né, vamos supor esse exemplo que é o principal aí, eles acabaram alongando seus estoques, né, principalmente aí comprando meio picado aí no mercado, até que a gente tenha, né, um cenário mais claro aí se a gente vai ter esse afrouxamento na política monetária, queda dos juros, né, o que vai fortalecer um pouco mais aí os preços, né. E falando de Brasil, a gente teve, então, uma quebra na safra, na última safra aí, onde a gente tinha uma perspectiva de produção por volta de 10 milhões e meio inicialmente. A Agriinvest, na verdade, nunca trabalhou com esse número, a gente era mais ponderado, mas a produção ela foi aí por volta de 8 milhões de toneladas aí no Brasil e a gente sabe, né, que a nossa demanda anual ela gira por volta de 12 milhões e meio. Considerando que a gente vai exportar certo volume aí pelo Porto de Rio Grande, acredito que entre 1,5 milhão e 2 milhões de toneladas, a gente tem, então, uma demanda anual ao longo dos anos, ao longo desse ano de importação aí na faixa de 6 milhões de toneladas. E boa parte, né, é sabido aí que a média, mais ou menos, que a gente importa aí, é entre 75% e 80% vindo da Argentina. E a Argentina, no momento, então, como a gente falou, é mais competitiva no mercado, e acredito que a dinâmica ela vai ser essa ao longo aí dos próximos meses, até que a gente tenha aí a próxima colheita. Ou seja, a gente vai olhar ainda para a Argentina muito competitiva para o Brasil. Como é que a Argentina se mostra como origem fornecedora para os outros dos principais compradores mundo afora, Júlia? Como é que eles estão inseridos nesse comércio atualmente, tendo um trigo tão competitivo como eles têm agora? Uhum. Tudo está dependendo um pouco do frete também, né, Carlinha? A Argentina ela tá bastante competitiva, mas o problema é o farmer selling também, né? Então, o produtor argentino ele não está ainda comercializando como ele deveria. Inclusive, a gente está com um cenário aí de farmer selling aí bastante atrasado. ah, Justamente por conta dessa política de retenções também, que ainda gera muitas incertezas. Milei, né, falou ali há um pouco mais de uma semana que ia reduzir as retenções. No caso do trigo, seria um corte de 11 para 9,5%, mas isso ainda não surtiu um grande efeito aí no mercado em termos de aceleração aí do farmer selling, né? Aumento na comercialização. Certo. Mas ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma boa oferta de trigo da Argentina, né? Então, assumindo uma oferta de exportação aí na faixa de 13 a 14 milhões de toneladas, até a terceira semana de janeiro, aí, o programa de exportação por lá, ele havia chegado a 24% do total projetado. Então, é um farmer selling muito baixo ainda, né? Em Certo. 4 das últimas 6 campanhas, esse potencial, né, esse percentual, ele já ultrapassava 36% nesta época. Então, ainda há uma boa oferta de trigo para ser vendido, né, não só para o Brasil, como esses outros países mesmo. Ou seja, eles tendem a continuar competitivos, portanto, nesse mercado internacional. Exatamente, no momento, Eles e têm bastante trigo ainda para ofertar. tem bastante trigo para ofertar, e daí saindo realmente, né, nesse momento, saindo a Rússia do jogo, né, a Argentina seria aí, lideraria aí as exportações no momento. Depois, Certo. seguido de Estados Unidos ainda, que tem bastante também para comercializar. Júlia, com tudo isso acontecendo e a Argentina tão competitiva, como é que fica para o produtor brasileiro, que também ainda tem trigo para comercializar, mas mais do que isso, que tem a próxima safra para pensar e não tá fácil. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, problemas de clima de novo. Como é que tá para Sim. nós e para o nosso produtor aqui no Brasil quando o assunto é trigo? Uhum. Então, falando do Brasil e já pensando nessa safra 2025, né?
A gente precisa lembrar que a gente é ainda, né, um país dependente da importação. Então, por a gente estar mais expostos ao mercado global via paridade de importação, a gente tem bons fundamentos para os preços se manterem sustentados, né, Carlinha? Hoje até eu avaliei o indicador CPEA ali, a gente está com uma cotação do trigo no Paraná que está 16% maior do que o mesmo período do ano passado. Para o Rio Grande do Sul, esse ágio ele já é menor, justamente porque a gente está exportando trigo via Porto do Rio Grande, né? Seria só 5%. Porém, considerando que a gente tem, então, uma Rússia fora de mercado, Estados Unidos sofrendo problemas aí com risco de geadas tardias, né? Que na semana passada a gente já teve uma reação bem forte ali no trigo da KCBT, trigo do Kansas, né? A gente tem, então, uma perspectiva de que os preços eles reajam mais positivamente ao longo desse primeiro semestre, né? Os patamares atuais, então, de trigo, eles geram um estímulo para plantio, só que a grande incerteza ela fica pelo clima, né? Então a gente está ainda com sinais de laninha presentes na atmosfera, muito calor seco sobre a Argentina, Rio Grande do Sul, como tu comentou, e muita chuva sobre a faixa central do Brasil. Então, o X da questão é que hoje a região 3,4 do Oceano Pacífico, ela voltou a apresentar resfriamento, né? Então, ainda não é descartado que a gente veja um segundo laninha se desenvolvendo ao longo desse ano, e daí, por isso, a gente teria um inverno mais rigoroso, risco de geadas precoces, o que pode ser prejudicial aí para o estabelecimento inicial do trigo no Brasil, né? E isso faz De com que. fundamentos. Por Oi, favor, pode fique à falar. vontade. Não, fique à vontade, por favor. De fundamentos, Carlinhas, eu diria que é isso, né? De modo geral, os indicativos eles são muito bons. Não dá para a gente cravar o time dessa reação mais positiva, né, expressiva sobre os preços, mas no mínimo são fundamentos que eles reforçam que os preços eles devem se manter mais firmes aí ao longo de 2025 no mercado brasileiro e até a nível global, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está caminhando para o quinto ano consecutivo de aperto nos estoques globais. Então, qualquer problema de safra que a gente já esteja vendo, inclusive na Rússia e nos Estados Unidos, né? A Rússia entrou ali com o trigo em fase de dormência, ali o trigo do inverno, com 37% das lavouras em condições ruins ou péssimas, né? O clima lá não está tão favorável, escapou um pouquinho de geadas tardias agora, para o final de janeiro, mas tivemos esse problema nos Estados Unidos, né? Então, de fundamentos, eu dizia que a gente tem, né, diria que a gente tem um cenário ao menos para que os preços se mantenham firmes aí ao longo desse curto prazo. Bom, Júlia, a gente tem também que olhar para a próxima safra norte-americana. Já já ela também vai ter algumas decisões sendo reportadas, já o USDA vai começar a trazer essas primeiras perspectivas. Isso também vai começar a entrar no mercado e dar um outro tom para o andamento das cotações? Ou isso está meio que entendido também? E como há esse cenário fundamental muito estabelecido e muito positivo, deve ter pouca influência, pelo menos nesse momento, essas informações da nova safra americana. Eu acho que ainda não está 100% definida justamente por conta dessas tarifações, né, Carlinha? Então, a gente tem um momento mais voltando, né, a falar sobre o milho agora, a gente tem um momento que a gente tinha os Estados Unidos como a origem mais barata para o milho e que estava fornecendo muito para o mercado externo, inclusive com aperto nos estoques, né? O USDA também precisa rever como que tá esses números da safra brasileira, que estão, né, tá bem discrepante aí, né? Tá bem otimista em relação ao que a gente tem aqui de estimativa de produção para 2025 no milho, e com isso a tendência é que o milho, né, ele sobressairia, né, em termos de formação de preço, né, ajudaria aí nessa tomada de decisão do produtor. Para a soja, o cenário ele é um pouquinho mais apertado, né, então Brasil agora entrando firme com essa perspectiva de taxação ali da China, pode ser que o produtor acabe decidindo aumentar talvez a área de trigo, principalmente o de primavera ali, em detrimento da área de soja, justamente por conta dessa dinâmica nova que a gente está vendo, voltada aí, né, exclusivamente aí por conta das tarifações e dessa política do Trump, né? Mas, de modo geral, ainda não dá para cravar assim na pedra, né, que a gente tem esse cenário. Júlia, a gente tem um impacto direto das tarifas para o Trump. A gente está falando de taxação do Canadá, por exemplo, que também é um player Uhum. importante nesse mercado. O Canadá sentiu de alguma forma com o trigo, as tarifas valem a partir de meia-noite dessa terça-feira. Como é que está essa situação quando a gente olha para o trigo? Tem algum efeito direto dessa política tarifária? Sim, sim, Carlinha. Tanto o Canadá quanto o México, eles compram um volume significativo de produtos panificáveis dos Estados Unidos, né? Que entrou aí nesse bolo, né? Então, hoje a gente já vai ter algum sinal se esses países eles chegarão a um acordo.
Acredito que o trigo, ainda no fim das contas, ele deve ser menos afetado nisso tudo, né? Porém, se o milho continuar sofrendo mais pressão, isso já pode ser negativo para o trigo no curto prazo, né? Mas o México, que é o maior comprador de milho americano, não tem muita saída. Então, eu creio que isso não traga tantos impactos assim para o trigo. Júlia, se a gente soma todos esses fatores, olha para essa situação, dá uns passos para trás e olha para o horizonte geral. Que momento é esse para o produtor brasileiro? Qual a orientação que a gente pode dar para o produtor que está assistindo o nosso boletim e refazendo as suas estratégias nesse momento? Certo. Aqui a gente tem uma briga muito grande entre o milho e o trigo, né, Carlinha? Aí, Sim. se fosse olhar um cenário assim, de que hoje o que tem mais claro de potencial de alta, certamente eu diria que é o milho, justamente porque a gente tem no mercado interno esse forte crescimento de demanda interna, justamente pelas usinas de etanol, né? Até por conta desse risco que a gente está tendo no plantio, na janela de plantio do milho safrinha no centro-oeste, né? Já está muito atrasado. E isso reflete em perda de produtividade no milho. Então, o potencial de alta seria, né, assim, que está mais limpo, seria para o milho, na sequência o trigo, porque o trigo também tem bons fundamentos, mas mais voltados para o mercado externo, né? Aqui, falando de milho, a gente teria tanto fundamentos positivos para o mercado interno quanto para o mercado externo, né? Então, acredito que é um ano muito bom para os cereais, de modo geral, né? É muito diferente do que a gente viu ali em 2022, 2023, né? Principalmente ali quando a gente teve muita perda por conta do El Niño, e preços ruins. A gente já teve uma reação desde o começo do ano já para o trigo, né? Algo que é um pouco difícil de se ver, né? Observando a sazonalidade que a gente tem nos meses ali, final de dezembro, janeiro, onde os moinhos eles acabam entrando de férias, por conta das férias escolares também já há, né, uma lentidão na demanda, mas a gente já tem visto moinhos já se planejando, né? Fazendo cobertura já fevereiro bem coberto, março, e já olhando posições para abril. Então, todos eles já estão se antecipando, justamente acreditando nesse cenário de preços mais fortes aí, né, nos próximos meses. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Júlia, quero muito te agradecer pela companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para ti, para a gente continuar atualizando essas informações. Análise impecável, completíssima. Espero que mais vezes você esteja conosco para a gente continuar trazendo essas informações que valem ouro para a nossa audiência. Obrigada, viu, Júlia? Obrigada, eu que me sinto honrada pelo convite. Tchau, tchau para Obrigada. Tchau, vocês. tchau. Ótima semana para você e para todo o time da Agriinvest. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, aí é a atenção total. Vamos ver como é que estão as cotações do trigo na Bolsa de Chicago. Neste momento a gente tem esses números? Temos. Olha só. O contrato março, 5 dólares e 60 centos por bushel, já subindo. 1 ponto mais 25 de alta. O maio, 5 dólares e 72, 0,25 de alta também. O julho e o setembro recuando. O julho tem 5 dólares e 84, 0,25 de queda, mesma baixa para o setembro, que vale 5 dólares e 97. O mercado está muito atento a todos esses detalhes da política tarifária de Donald Trump. E reforço, hein? Aliás, Eduardo Vanin fez essa colocação ali no nosso Bom Dia Agronegócio de que as tarifas elas passam a valer a partir da terça-feira. Então, meia-noite de hoje para amanhã, meia-noite de terça-feira, tarifas valendo. Eu perguntei para o Eduardo Vanin, dá tempo de negociar? México, Canadá, a China não sei, mas México, Canadá e China vão querer negociar? O Eduardo Vanin falou, tem e tem tempo de sobra, pela necessidade que o Canadá tem dos Estados Unidos, pela situação do México, a China vai levar as coisas para a Organização Mundial do Comércio, então perceba, a gente está ali ainda com tempo para negociar, vejamos como é que isso vai acontecer, tem muita coisa para até meia-noite se definir para os mercados e para definir as relações comerciais dos Estados Unidos com esses parceiros. O trigo sente, mas a pressão maior está sobre o milho. Nesse momento, os preços do milho continuam no vermelho, enquanto a soja já passou para o positivo e o trigo também já testando essa retomada de fôlego. E para o trigo especificamente, porque nós temos aí uma situação importante de fundamentos. Então, fundamentos muito fortes, esse saldo exportável menor em pelo menos 10 milhões de toneladas de origens importantes, como Rússia e União Europeia, os dois maiores exportadores globais, trazem total diferença para o mercado a partir desse momento e 5 anos consecutivos de estoques ajustados de trigo, estoques globais, como nos
pontuou a Júlia por aqui. Então, olho vivo nesse mercado que ainda promete bastante emoção, principalmente para o produtor formar preços aqui no Brasil. A gente conclui por aqui esse boletim e a nossa primeira parte da nossa programação aqui da nossa TV Notícias Agrícolas. Na sequência, tem o programa Tempo e Dinheiro com João Batista Olive e sua equipe, com mais destaques da tarde dessa segunda-feira, primeira segunda-feira de fevereiro. A gente volta na sequência com mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.